Irmãos, graça e paz, tudo bem? Nós vamos nesse momento, dar início à nossa ministração de hoje, nos dar início à palavra, amém? Hoje Deus me deu uma palavra durante a madrugada, eu estava orando, e o Senhor me deu uma palavra que o título dela é Lições da Pandemia, baseada no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Gostaria que os irmãos prestassem atenção e meditasse bem na palavra que Deus trouxe para nós. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor derrame da sua graça, da sua bênção sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por Tua grandeza, Tua misericórdia, o Teu amor. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada um dos Teus filhos que irão escutar esta mensagem, e que essa mensagem não fique só apenas no ouvido, mas que ela desça para o coração, e que faça o efeito para o qual ela será enviada nesta manhã. Obrigado por tudo, meu Deus, e eu te peço, abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, que a tua unção esteja aqui, que a presença do teu Espírito Santo se mova em nossas vidas. Para a glória do teu nome, Senhor, eu te peço nesta manhã, Senhor, vem com a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu tenho orado desde o início dessa pandemia, tenho perguntado para Deus, conversado com Deus, muita coisa sobre isso aí, sobre essa questão. E em relação à igreja da face da terra, né? Quando eu falo a igreja, eu falo a igreja em geral, né? E também sobre a igreja que eu pastorei, o grupo, a congregação do pastoreio, né? Pela misericórdia de Deus, junto com outros irmãos. E eu tenho orado muito, buscado, pedido a Deus, sempre pedindo uma palavra do Senhor, tudo sobre o que tem acontecido. E quando foi essa madrugada, Deus trouxe uma palavra muito clara, trouxe muita clareza para mim. E eu quero dividir com vocês essa palavra. Amém? E aqui nós vimos que Jesus acalma uma tempestade. Eu transferi essa tempestade para a pandemia, que é o que nós estamos vivendo, né? É uma grande tempestade mundial, porque o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia, né? E isso tem trazido muitos problemas, principalmente problemas emocionais, mas também muitas perdas em famílias, tem trazido abalos na economia do mundo inteiro, tem pessoas com transtornos emocionais, pessoas que estão caminhando para a depressão, pensando em suicídio, muitas coisas a gente tem acompanhado nesses dias. E eu, como faço atendimento terapêutico também, de vez em quando eu recebo uma ligação, é de madrugada, é à noite, é durante o dia mesmo, alguém pedindo socorro. E aí a gente está compartilhando, tentando ajudar. E Deus trouxe uma clareza para mim sobre essa pandemia e a tempestade, né? Falando sobre a tempestade. Então, em primeiro lugar, a tempestade, a primeira coisa que Deus trouxe no meu coração é que a tempestade, ela revela uma mudança de ciclo. Toda tempestade que acontece na nossa vida,
que acontece na vida da igreja. Toda tempestade, ela é uma mudança de ciclo. No versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Então, quando a gente vai passar para um outro lugar, passar para um outro nível, passar para um outro ciclo, e nesse caminhar, nessa travessia, nesta ida de um lado para o outro, onde a tempestade acontece, onde vem a tempestade. Então, uma coisa que Deus trouxe com muita clareza, né, sobre isso, que muitas vezes a tempestade, ela vem trazendo assim como que fosse uma tormenta, né, na vida de cristãos, né? Muitas vezes você é um cristão, uma pessoa que serve a Deus com sinceridade, com fidelidade, mas acontece uma tempestade na sua própria vida individual. Nós vemos casos de pessoas com filhos envolvidos em drogas, nós vemos casos de pessoas com problema no relacionamento, são pessoas fiéis, que servem a Deus. É uma coisa muito clara que eu aprendi desde cedo, é que por mais que a gente seja cristão, que tenha o Espírito Santo, que tenha a presença de Deus nas nossas vidas, nós não estamos livres de tragédias, nós não estamos livres de passar por situações complicadas, né? Então, aprove Deus, pela sua misericórdia, nos livrar, mesmo na tempestade, Ele dá o livramento para nós. E a igreja do Senhor, toda a história, quando você vê a narração da história da igreja cristã, do cristianismo, você vai ver que toda vez que ia ter uma mudança, toda vez que ia mudar alguma coisa na questão espiritual da igreja, para o crescimento espiritual, a igreja experimentava um momento muito difícil. E esse impacto que sofreu, por exemplo, a Inglaterra sofreu impacto econômico, e quando de repente Deus levanta John Wesley, Deus levanta George Whitefield, Deus levanta Evan Roberts, trazendo o avivamento nessas regiões da Inglaterra, País de Gales, os Países Baixos ali, né? E impactando o mundo todo. Então, geralmente, todo avivamento, todo mover de Deus, ele vem após uma crise. E nós estamos vivendo, já tem um tempo que a igreja na face da terra vem vivendo uma crise de identidade, uma crise espiritual. Hoje eu até questiono, no Brasil, diz assim, nós somos 48 milhões de evangélicos, né? Muito tempo que já ouvi essa estatística. Mas cadê a mudança, cadê a transformação, cadê o impacto verdadeiro do cristianismo, dos princípios, dos valores, que são os valores eternos de Deus? Cadê esses princípios? Cadê esses valores? Por que esse monte de gente não consegue transformar a sociedade? Porque, infelizmente, dentro do nosso próprio meio, no meio do povo que se diz povo de Deus, povo cristão, a gente, eu não estou apontando ninguém, eu falo a partir de mim, nós não temos nos deixado mover mudança, experimentar a mudança que o Espírito de Deus tem para fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a oração deste lugar. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, às vezes a gente fica assustado. Essa pandemia trouxe assim, aquele susto, aquele pesadelo na vida de todo mundo. E, de repente, o que Deus quer dizer com isso é que é uma mudança. Nós vamos experimentar uma mudança. Um novo ciclo está para acontecer. Uma nova ação do Espírito, um novo mover do Espírito está para vir sobre a igreja do Senhor. Por isso que nós estamos passando por esse momento. Por isso que nós passamos essa crise, que é para nós acordarmos, para nós voltarmos para a palavra de Deus, para a igreja se posicionar e voltar para onde o Senhor quer. Já vi pessoas dizendo assim, eu também questionei, poxa, a igreja, por que Deus não levanta a igreja com unção para sair curando os enfermos, para sair libertando? Mas o Senhor quer curar primeiro a igreja. É a igreja. Como é que a igreja vai curar se a igreja está doente? Se o corpo de Cristo está doente, dividida.
cheia de invenções, de novidades, fugindo da palavra de Deus, cheia de subterfúgios para crescimento, usando artimanhas para crescimento. Como é que Deus pode operar no meio do fingimento, da imitação? A gente sabe que tem muita coisa aí dizendo que é avivamento, que é mover de Deus, e a gente sabe que não é nada, é imitação, é ilusão. É como se fossem mágicos entrando dentro da igreja e fazendo mágica. Então está na hora da igreja acordar, se posicionar, voltar para a palavra de Deus. Não comercializar o evangelho, não vender a palavra, não se vender. Nós vemos a igreja se vendendo à política, a igreja se vendendo, vendendo as coisas, a unção de Deus, vendendo cura, vendendo milagres. Isso tudo é sujeira, é juízo. Deus está trazendo a igreja para a realidade. Está na hora da gente acordar. Está na hora de nós acordarmos, abrirmos os olhos. Amém? Então é um novo ciclo. Essa igreja cheia dessas artimanhas, ela vai mudar. A igreja agora, quando ela voltar dessa pandemia, vai acontecer coisas novas, coisas diferentes, coisas dos céus, e as pessoas vão abrir os olhos e vão discernir quem é de Deus e quem não é, quem está falando a verdade e quem não está. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse em primeiro lugar, a mudança, a tempestade, essa pandemia que nós estamos atravessando, ela traz uma revelação de que nós vamos experimentar uma mudança de ciclo. O novo está para chegar. O novo de Deus está para chegar. Amém? Em segundo lugar, a tempestade se levanta independente de sua crença. A diferença entre o cristão e o mundo é que com o cristão, Cristo está com ele. O versículo 38 diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava no barco. Uma coisa que os discípulos entenderam, mas mesmo assim eles ainda tiveram medo, eles ficaram assustados. Mas Jesus estava no barco. E ali naquele momento ele disse: Senhor, mestre, não se te dá que pereçamos, nós estamos aí correndo risco. Como quem disse, tu está dormindo aí numa boa, roncando, descansando, enquanto as águas estão sacudindo o barco e nós vamos perecer, né? Então Jesus ali, naquele momento, nós entendemos a diferença entre nós. Foi uma coisa que Deus trouxe ao meu coração nesse momento. Aquieta o coração, porque Jesus está no barco. Aquieta o coração, porque na tempestade você não está só, Jesus está com você. Se for para morrer, vai morrer, mas vai morrer com Cristo, vai estar com Cristo na eternidade. E se for para viver, vai viver para ver o que Deus tem para fazer. A glória dele que ele vai manifestar nesses dias. Mas isso aí nós temos a certeza, nós temos que ter esta convicção. A diferença nossa para a diferença de quem está no mundo é essa. O cristão tem a convicção de que Cristo está no barco, de que pertence a Cristo, eu pertenço a Ele. O mundano, a pessoa que até não está na igreja. Esses dias uma pessoa que está na igreja, não congrega comigo, congrega em outro lugar. Mas que se diz que é cristão, tudo, né? E estava assim no desespero, querendo até tirar a própria vida, né? Então, assim, calma, irmão, a coisa não é por aí, Jesus está no controle. Tudo é uma coisa, eu quero te dizer, Deus não perdeu o controle da situação e não perdeu mesmo. Desde o começo, Deus vem falando comigo, eu continuo no controle, eu estou no controle da situação. Na hora que eu quiser, essa pandemia vai embora rapidinho. Então, assim como as pragas que aconteceram no Egito, Moisés orou e Deus fez a praga parar. Então, assim, Deus, na hora que ele quiser, ele para. Isso aí parece que não teve nada, entendeu? Mas é um momento de que Deus quer mostrar, quer que você tenha convicção. E agora está a diferença do que serve a Deus e do que não serve. De quem está servindo a Jesus de verdade ou quem está ali somente fazendo número. Porque se você está servindo a Cristo de verdade, você vai saber, você vai passar pela tempestade, medo você vai sentir, que é normal, um ser humano sente medo, né? Mas você vai ter a convicção, mesmo com medo, de que Cristo está com você.
Cristo está no barco. Amém? Em nome de Jesus. Ainda no versículo 38, a parte B diz assim, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Olha que pergunta. O senhor não está nem aí, o barco vai afundar. A embarcação está se perdendo. Nós vamos todos perecer e o senhor não está nem aí. O senhor não vai fazer nada, né? Então, assim, uma coisa que também aqui nós entendemos é que a tempestade serve para mostrar-nos como está, qual o nível da nossa fé. Como está a nossa fé no Senhor? Como está a minha e a sua fé nele? Então nós precisamos entender que quando nós andamos com o Senhor, Ele se importa sim. E a palavra de Deus diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Amém? Então, amados, nós precisamos compreender isso. Não vamos ficar agora desesperados, querendo tirar a vida, querendo... agora não vou mais crer em nada, não acredita mais em nada, né? Porque está numa tempestade. Deus está trabalhando no seu coração. Se você ainda não tem essa fé, comece a ter a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque Jesus, ele está no controle, ele se importa sim, ele se importa conosco. Amém? Em nome de Jesus. Que você vê o resultado que aconteceu, né? Nós vamos ver mais adiante. Outro ponto, versículo 39, diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, a tempestade, ela serve para manifestar a glória de Deus. Deixa eu dizer para vocês, essa pandemia, ela está sendo utilizada para manifestar a glória de Deus. A gente, quando vê nos noticiários, coisas que a televisão antigamente não publicava, e hoje a gente vê nos noticiários, a pessoa sai do hospital levantando uma Bíblia e dizendo, glória a Deus, eu fui curado, Jesus me curou. Isso aí para o mundo inteiro ouvir que aquela pessoa que saiu ali serve a Deus. Isso aí, Deus está manifestando a glória dele ao mundo. Está manifestando, amém? Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, Deus está se manifestando, Ele não está parado, Ele não está quieto, Ele não está sendo omisso, Ele está agindo. Nós vamos ver muitos testemunhos do que Deus fez durante esta pandemia, muitas coisas em muitos lugares. Uma coisa que eu fiquei maravilhado, que na África o índice é muito pouco de pandemia, muito pouco. Você vê, eu ficava preocupado, eu estava orando, nós temos missionários que nós apoiamos e oramos por eles, que estão lá na África, como é o pastor Nelson e a sua família, o Tiago e a sua família também, que estão lá em Moçambique. Então a gente fica assim, eu fiquei, Senhor, tem misericórdia, né? A África, tão carente, país pobre, o povo passa muita pobreza, muita miséria, e essa pandemia chegar ali vai acabar com todo mundo, vai matar, vai acabar com a África. Eu pensava assim, eu orando, falando com Deus, e quando foi essa semana, eu tive essa alegre notícia de que a África é o continente menos afetado pela pandemia, menos afetado. E o índice de morte é muito, muito pouco em vista do que tem acontecido no mundo inteiro. Então, graças a Deus, ele se importa sim, ele sabe, ele conhece as pessoas, os lugares, as necessidades. Então, eu entendo até um pouco assim como que, neste momento, Deus está trabalhando, né? Disciplinando também, para que a gente possa acordar, em nome de Jesus. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso não, mas é verdade, né? Deus está disciplinando para que a gente possa caminhar na verdade, amém? E a tempestade, ela vem mostrar a glória de Deus. Jesus quer e vai fazer maravilhas em sua vida. Ele se importa com você, sim, creia e verá a glória de Deus. Jesus, ele se importa. E uma coisa que Deus trouxe ao meu coração é que nessa pandemia, muitos milagres vão acontecer. E após essa pandemia, nós vamos ter muitas surpresas maravilhosas mesmo. Então, Deus, prepare o seu coração, fique fiel, seja fiel ao Senhor.
Seja fiel na tempestade, que na hora que passar a tempestade, a sua vida você vai gozar de muita bênção do Senhor. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei, né? E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu sou um cristão, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu falo com Deus, e por que Deus permite acontecer isso? A palavra de Deus conta uma parábola do homem, dois homens, um que construiu sua casa na rocha e o outro construiu a casa na areia. Veio a tempestade, tanto para o que construiu a casa na rocha, quanto para o que construiu a casa na areia. O que construiu a casa na rocha, o vento veio, bateu forte e não conseguiu derrubar a casa. Mas o que construiu na areia, a casa desabou, foi embora. Isso significa o que? A nossa fé. Onde é que está a nossa fé? Onde nós estamos colocando, onde nós estamos alicerçando a nossa fé. Por isso que nesses dias eu tenho despertado, eu e os pastores aqui da igreja, nós temos nos despertado para ensinar o nosso povo. Na terça-feira nós estamos dando estudo bíblico, na quinta-feira tem estudo bíblico e oração. Nós estamos ministrando porque nós queremos edificar para que você tenha alicerce. Se você não valoriza isso, se você não para um pouco do seu tempo para ouvir uma palavra dessa, você está ficando sem alicerce. E você não vai suportar a tempestade. Essa foi uma, outras virão aí. E você tem que estar preparado. E não só as tempestades a nível mundial, como tempestades a nível individual. Quantas vezes nós passamos por tempestades a nível individual? É uma perda de um emprego, é uma perda de um ente querido. Isso tudo são tempestades que nós passamos individual, né? É um câncer, de repente está todo mundo bem, aí numa notícia surgiu um câncer. Aí é uma tempestade. E se você não estiver bem alicerçado, você começa a fazer bobagem, você começa a blasfemar de Deus, você começa a murmurar e você começa até a se desviar de Deus. Então, por isso que nós estamos alicerçando a nossa igreja, os nossos irmãos, na palavra. Terça-feira eu estou dando estudo bíblico. Na quinta-feira o pastor Martinelli está reforçando, dando estudo bíblico também, PVI, e oração. Está fazendo um período de estudo e um período de oração, onde você pode mandar os seus pedidos para estar orando. Também eu criei a torre de oração. Se você quer conhecer a torre de oração, entre em contato comigo. Nós estamos aí em um período de 24 horas de oração. Cada horário tem uma pessoa orando. Eu estou organizando ainda porque tem muitas pessoas que estão chegando. Eu convidei várias pessoas, algumas que não querem se comprometer, elas saem, eu deixo livre para sair também, não tem problema. Mas aqueles que querem se comprometer com a oração, nós vamos estar orando 24 horas. Sempre tem gente ali na torre intercedendo ao Senhor para que haja um avivamento, para que haja milagres, para que haja essa pandemia vá embora, em nome de Jesus, e que as pessoas experimentem o melhor de Deus para as suas vidas, amém? Construa sua casa na rocha, porque se na rocha vem a tempestade e ela não desaba. Agora, se ela estiver em cima da areia, já era, meu irmão, não tem jeito. Vem o primeiro vento que vem, você já não acredita mais em nada, você já não crê mais em Deus, você já não quer mais saber de Jesus, e aí pronto. E o restante disso você sabe o final, o que é, né? Infelizmente. Bem, vamos... outro aspecto, versículo 40 e 41 diz assim: Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que maravilha, né? Você vê, os discípulos andavam com Jesus e ainda não estavam sabendo quem era Jesus. É incrível, tem tanta gente dentro da igreja que diz que é cristão, que carrega uma Bíblia, que louva, que ministra louvor, mas não sabe quem é Jesus. Quando vê um movimento, Jesus fazendo alguma coisa, o que é isso? Quem é esse? Né? Quem foi que fez isso? Foi Jesus, meu irmão. Aquilo que você estava menos achando que não tinha solução, de repente veio a solução. Sabe o que foi? Foi Jesus que entrou na tua vida e fez isso, né? Então a tempestade serve para nivelar o quanto nós conhecemos de Deus. O quanto nós conhecemos, que nível que você tem de conhecimento de Deus. Que nível que você tem.
É lamentável. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Oséias diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Então vamos conhecer, amar cada vez mais. E nós conhecemos Jesus como? Na intimidade. É na oração, é no estudo da palavra, na consagração, entregando nossa vida a Ele de verdade. Amém? Glória a Deus. Para concluirmos, né? O vento, ele sopra forte. Nós estamos em alto mar, mas eu quero avisar para você, não se desespere. Não se desespere. O dono da sua vida está com você. Jesus está com você. Jesus está conosco. Né? Esses dias eu estava assim, meu Deus, a pandemia já começou a chegar perto de nós, já, nossos vizinhos aqui. Estamos orando por um vizinho nosso que está no hospital, onde tivemos notícia maravilhosa, porque até antes de ontem a gente estava tendo notícia só de que ele estava grave, gravíssimo. Mas graças a Deus ontem tivemos notícias maravilhosas, que ele já está dando resposta, já está consciente. E eu acredito que até nessa hora que eu estou aqui falando com você, ele já deve ter sido desentubado, porque foi o que o médico disse, de ontem para hoje ele seria desentubado. E nós estamos orando, crendo no milagre de Deus, que Deus vai fazer e está fazendo. Amém? Então não se desespere. Estamos experimentando o vento das mudanças. Grandes mudanças ocorrerão na humanidade após essa pandemia. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Muita coisa vai mudar. O mundo não é mais o mesmo. Não é mais. Quem achar que vai ficar para trás. Porque o mundo não é mais o mesmo. Amém? E a igreja do Senhor vai experimentar essa forte mudança. Precisava disso para a gente acordar. Todos nós acordarmos e ver que nós precisamos de mudança. Lembre-se, Cristo ou é o centro da sua vida ou não. Se ele for o centro, então tenha calma. Calma, descansa o teu coração. Ele é o centro. Mas se ele não é o centro, você descobriu nessa pandemia que você desconhece Deus, que você não deixou Jesus controlar a sua vida, arrependa-se. Peça perdão, volte-se para Deus. É hora de se voltar, se consertar, voltar para Deus. Senhor, me perdoa. Eu agora pude ver realmente que eu não estou sendo verdadeiro contigo, que eu não estou andando em sinceridade com o Senhor. E a partir de agora eu quero andar em sinceridade. Amém? Muitas pessoas, né, estão presas na depressão, né, nessas coisas todas, né? Mas é hora de voltar-se para o Senhor. Volte-se para Deus que você vai ver o que Ele vai fazer. Amém? Como está a sua fé? Que nível que você está de fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E no versículo 6 ele diz assim, que a fé é o firme fundamento, aliás, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se chega a Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, é o momento de nós buscarmos o Senhor em fé. Amém? Buscarmos, crendo. Fé não é sentimento, não é emoção. Fé é a certeza, é a convicção de que Deus está no controle, Deus está no comando. Amém? Outro ponto, Deus vai manifestar a sua glória na terra através da igreja. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Deus vai trazer um mover tão forte que nunca houve na face da terra sobre a igreja. E este mover que Deus vai trazer um impacto, vai mudar a igreja do Senhor. Vai mudar mesmo, vai mudar. E aqueles lobos que estão querendo enganar o povo, que estão querendo iludir o povo, Deus vai tratar com cada um deles, em nome de Jesus, porque chegou a hora de Deus fazer o juízo. Chegou a hora. É hora de buscarmos conhecer mais a Deus, buscando um maior nível de intimidade com Ele, né? Através da oração, estudo da palavra, evangelizar, falar de Jesus. Não perca tempo. Fale de Jesus por onde você passar. As pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus. E abrir o coração para o aprendizado. Tem pessoas que não têm um coração aprendiz.
não tem um coração ensinável. A gente está discipulando ele está ali escutando, mas ele não pratica nada. Ele está querendo até que a gente pare, porque ele não quer crescer, ele não quer mudar de vida. Ele acha que o padrão que ele está vivendo está certo. E ele não quer mudar mesmo, não aceita mudança, né? Então, assim, é hora de abrir o coração, porque Deus vai agir na vida daqueles que têm um coração aberto, um coração ensinável, disposto a aprender, disposto a obedecer. Essas pessoas vão experimentar coisas extraordinárias. Amém? Em nome de Jesus. Mas aqueles que têm um coração duro, coração rebelde, que não quer ouvir a Deus, que não quer se submeter ao Senhor, vão também experimentar o juízo de Deus sobre eles. Porque Deus a gota, né, da misericórdia de Deus está chegando ao fim, irmãos. A gota da misericórdia de Deus está chegando ao fim. O mundo está muita sujeira, muita coisa mesmo, entendeu? E a gente acaba se envolvendo também, a gente como cristão mesmo, conhecendo a palavra de Deus, quando a gente não vigia, quando vê, está no meio, está junto também, fazendo a mesma porcariada. Então é hora da gente estar atento, como cristão, ser sal, ser luz e sal. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, desejar de todo o coração, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa trazer uma transformação, que você possa refletir na palavra, que você possa meditar no que nós falamos aqui, porque eu tenho convicção de que o que eu falei aqui foi da parte de Deus. Ele me deu essa palavra para trazer hoje, e primeiro ela falou comigo, mexeu comigo, e eu creio que Deus deve estar falando ao teu coração agora. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Deixe Deus ministrar na sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu sei, meu Deus, que esta pandemia está se acabando. E com ela vai embora, mas as lições vão ficar. E que nós possamos, como teus discípulos, como teus filhos, aprender a lição, Senhor, e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhos que estão agora neste momento, ouvindo esta oração, participando, orando junto comigo. Cura, Senhor, os enfermos. Cura os familiares deles que estão enfermos. Aqueles que têm familiar cometido dessa Covid. Que o Senhor cure essa pessoa agora, Pai. Levante ela do leito de dor e traga de volta para casa restabelecido, restaurado. Mas aqueles que perderam seus entes queridos com essa pandemia, que o Senhor conforte o coração, que o Senhor fortaleça a fé deles, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que a tua palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não consentir. Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que o Senhor levou, que eram teus servos, eles estavam preparados, já era o momento da colheita, e o Senhor levou essas pessoas para estar contigo. O Senhor viu que era necessário elas estarem ali. Conforta o coração de todos aqueles que perderam os seus entes queridos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, traz uma visitação sobre a tua igreja, traz uma unção de milagres, de cura. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito da verdade se manifeste, que o Espírito da profecia venha sobre a igreja nesses dias, desmascarando os falsos profetas, os falsos líderes, os enganadores que entram no meio do povo, saqueando seus bens. Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus, e que a tua igreja, Senhor, se levante com ousadia, que a tua igreja se levante, Senhor, com poder e glória. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que este é o momento do Brasil, é o momento que o Senhor vai estar levantando a nossa nação, cumprindo as promessas de que o Brasil seria o celeiro de missões para o mundo. Eu ando nesta promessa, Senhor, e meu coração anseia por este momento, Deus.
Em nome de Jesus, que o Senhor sopre o vento do teu Espírito, trazendo um novo mover sobre a tua igreja, e que nós possamos entrar nesse mover, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que perderam o emprego, que o Senhor abra as portas, que o Senhor mostre a elas saídas. Alguns que perderam o emprego, que podem até se tornar empreendedores de sucesso. Pai, em nome de Jesus, não deixa essa pessoa ficar focada no fracasso, na derrota, mas faça ela olhar para ti, olhar para a vitória e crer que o milagre está na sua frente. Em nome de Jesus, eu te peço, continua conosco, nos abençoando, Senhor. Abençoa os missionários que estão ali na África, fazendo a tua obra, o pastor Nelson, a sua esposa Maria, os seus filhos. Pai, abençoa também, Senhor, o Tiago, a sua esposa Priscila, as suas filhas, Radassa e Liz. Toma em tuas mãos. Abençoa o Ronaldo Lidório, a Rossana. Abençoa a família deles, meu Deus. Abençoa também, Senhor, te peço, o Max, que o Senhor vá ao encontro deles. Senhor, do teu servo, abençoa a Missão Somos. Visita ali com o teu poder, Senhor. E eu também te peço, Senhor, que o Senhor nos dê estratégia, nos dê recurso, nos dê sabedoria para cumprirmos a grande comissão do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor vai mover em nosso meio e nós vamos ganhar muitas almas para o teu reino. Nós estamos aqui dispostos a fazer a tua obra, ganhar vidas, fazer discípulos, enviar missionários. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.